Bom dia a todos. Estou aqui para a nossa próxima aula. Com vocês, né, as turmas dos cursos da saúde, tá? Essa nossa aula é sobre funções da linguagem. Eu vou compartilhar os slides com vocês, só um instantinho. Só um instantinho, tá? Isso. Então, aqui nós temos aquele PowerPoint que eu enviei para vocês, para fazerem os exercícios. Aqui nós temos o som da campainha. Zzz. E temos aqui essa personagem, né, chamando a sua esposa. Olha, Eulália, a campainha. Novamente a campainha toca. A campainha, Eulália. Vem a Eulália, brava, mal-humorada, e arranca a campainha e entrega para o seu esposo. Então, nós vemos aqui, falando um pouquinho sobre compreensão de texto, que ela, no sentido literal, né, da linguagem, ela arrancou a campainha. Não era isso que era para ter feito. Era simplesmente para ter atendido a campainha. Então, vamos lá na frente agora. Sobre a teoria da comunicação e as funções da linguagem. Então, o que é que a gente vê aqui? É que nem sempre os interlocutores, ou seja, as pessoas envolvidas no processo da comunicação, estão dispostas a assumir uma atitude de colaboração quando participam de uma interação. Isso ocorre por muitos fatores, certo? É só eu tirar isso daqui, tirar esse quadrinho aqui onde eu estou. Então, entre eles, o que é que nós temos? A relação estabelecida entre quem produz e quem recebe o texto. Quem produz o texto e quem recebe. Então, quem recebe o texto é o receptor e quem produz o texto é o interlocutor, o emissor. Depois, nós temos as intenções de cada um desses interlocutores. Encontramos também a estrutura dos textos produzidos. É muito importante que a gente conheça a estrutura desses textos, né? A situação de comunicação e as características de cada uma dessas situações. Temos também várias situações onde os textos são produzidos. Por exemplo, um texto pode ser produzido na própria casa de cada pessoa, na escola, dentro de um hospital, em um escritório e assim por diante. Vamos em frente. A teoria da comunicação é uma teoria que faz uma tentativa de estudar a língua que está em uso, sem separá-la da fala e das suas situações sociais de uso, ou das situações em que ela ocorre. Essa teoria, ela foi criada e proposta por Roman e Jacobson. E também considera que a comunicação humana possui regras. Tá? Então, quando nós falamos ou quando nós escrevemos, nós precisamos seguir regras. Essas regras são ditadas pela gramática da língua portuguesa. E Jacobson, ele ainda fala sobre alguns elementos essenciais do processo da comunicação. Primeiro, o emissor, que é o locutor, que é aquele que produz o texto.
Depois o receptor, que é o destinatário, aquele a quem o texto se dirige, aquele que recebe o texto que está sendo produzido. A mensagem, que é o próprio texto, tudo aquilo que foi produzido pelo emissor. O código, significando a língua ou os sinais utilizados, que devem ser conhecidos pelas pessoas envolvidas no processo da comunicação. Depois nós encontramos o canal, que é o meio físico que veicula a mensagem. Esse meio pode ser a nossa própria voz, né? Pode ser um meio natural ou pode ser um meio tecnológico, porque nós podemos veicular a mensagem através do rádio, do jornal e da internet, e assim por diante. Em seguida, nós encontramos o referente. O referente é o contexto, o assunto. Então, o assunto que está sendo conversado, que está sendo transmitido, aquilo que a mensagem faz referência. Então, a mensagem se refere a qual assunto, a qual tema. Na teoria da comunicação, nós podemos representar esses elementos como nós encontramos aqui nesse esquema. Cada um desses elementos vai possuir uma função diferente, tá? Vai possuir uma função da linguagem, um objetivo, dependendo das características de cada um, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? O locutor, que é o emissor, ele é responsável pela função emotiva. O referente, que é o assunto, se responsabiliza pela função referencial. A mensagem, pela função poética. Aqui há um pequeno erro aqui de acentuação, né? O E é que deveria estar sendo acentuado. O destinatário, que é o receptor, é responsável pela função conativa, que daqui a pouco vou explicar cada uma delas. O canal é responsável pela função fática e o código pela função metalinguística. Vamos em frente. Então, falando primeiro da função emotiva. A função emotiva também é chamada de função expressiva. Ela ocorre nos textos que têm como foco o próprio locutor ou o próprio emissor. O seu objetivo principal é expressar emoções, sentimentos e estados de espírito. No caso dos textos, né, que possuem a função emotiva, o próprio locutor é quem determina as escolhas que são feitas na construção do texto. Os textos que possuem essa função emotiva, geralmente estão escritos em primeira pessoa. Então, o que significa essa primeira pessoa? Nós identificamos essa pessoa através dos verbos e dos pronomes, porque os mesmos vão estar em primeira pessoa. Então, a primeira pessoa é o eu, seria eu ou nós. No caso aqui desse exemplo, olha, nós temos o eu aqui. Eu tenho gana. Também os pronomes me sinto ótima. Então, esse me é um pronome oblíquo que também se encontra na primeira pessoa, certo? Então, toda vez que o texto trouxer emoções, sentimentos ou estados de espírito e estiver com verbos ou pronomes na primeira pessoa, nós dizemos que nele prevalece a função emotiva. Aqui, olha, tenho, também está na primeira pessoa. Vamos fazer a leitura dessa letra de música. Me sinto ótima. E no caso aqui, essa música é de uma cantora, de uma intérprete chamada Malu Magalhães. Eu tenho gana pelo mundo inteiro, preciso de fôlego, mas tenho andado em pleno desespero e não aguento mais. Certas pessoas têm grudado em mim e não me deixam em paz.
Cansei de carregar milhões de medos das pessoas que me cercam e me pesam de agonia. Eu já tenho lá os meus receios, meus anseios, que eu perco com a luz do dia. Eu tenho acordado cedo e me sinto ótima. Então, aqui, nós vemos vários verbos, né, todos conjugados na primeira pessoa. Olha, sinto, tenho, cansei de carregar, já tenho, perco com a luz do dia, tenho acordado, olha, eu tenho acordado e sinto ótima. Então, além desses verbos e dos pronomes, o que é que nó aqui, meus, olha, aqui é um pronome também, tá, um pronome possessivo. Nós temos aqui o eu lírico, né, que é a pessoa que está falando aqui neste poema, que é também uma letra de canção, falando sobre os seus sentimentos, tá. É como é que ela se sente nesse dia. Então, por isso que aqui, nesse poema, nós vemos a função emotiva. Agora, vou falar um pouquinho sobre a letra dessa canção. Então, aqui algumas informações que eu já passei para vocês, olha. O uso da primeira pessoa nas formas verbais e nos pronomes. Temos também a presença do caráter subjetivo e a predominância das impressões do eu lírico. Caráter subjetivo, porque o eu lírico está falando sobre si mesmo. Um pouquinho da biografia da artista, Maria Luísa de Arruda Botelho Pereira de Magalhães, que usa o pseudônimo de Malu Magalhães. É uma cantora e compositora brasileira, é paulista, nasceu em 29 de agosto de 1992, já compôs 3 álbuns musicais e fez muito sucesso com esse primeiro trabalho, Chubaruba. Ela é filha de uma paisagista com um engenheiro. Aos 9 anos, a Malu ganhou um violão e aos 12 já começou a compor suas primeiras canções. 3 anos depois, disponibilizou 4 músicas nesse site, olha, MySpace, e começou a fazer grande sucesso. Mas chamou mesmo a atenção do público devido às suas interpretações de músicas do Johnny Cash e também do Bob Dylan. O seu álbum de estreia teve a produção de Mário Caldato e foi um sucesso. Ela foi indicada como cantora revelação em vários prêmios. Então, um pouquinho sobre a cantora. Agora vamos ver a função referencial. Essa função, ela ocorre nos textos que têm como foco o referente. O referente é o quê? É o assunto, é aquilo que se fala, e cujo principal objetivo é informar. Nesse caso, o referente, ele é que vai determinar as escolhas feitas na construção do texto. Geralmente, os textos que possuem a função referencial estão escritos na terceira pessoa do discurso. Vamos ver um exemplo. O exemplo que eu trouxe aqui é esse texto. E se não houvesse noite, então vocês vão ver que aqui o texto inteiro vai passar uma informação sobre este fato. Olha, se não houvesse noite, como seria a Terra sem noite? Tá? Quero chamar a atenção de vocês também para o uso da terceira pessoa do discurso. Então, antes de ler, já vamos ver isso. Olha, a única maneira de não haver noite é pela sincronização dos movimentos da Terra. Ou seja, se a rotação fosse igual à translação. Então, aqui, nesta oração, quando nós dizemos assim, se a rotação fosse igual à translação, a transação, nós estamos usando a terceira pessoa. Por quê? Nós podemos substituir essa expressão a rotação pelo pronome pessoal ela. Ou seja,
se ela fosse igual à translação, tá? Então, nós fazemos esse exercício para perceber que o texto foi escrito em terceira pessoa. Ou então, também notando que não há a presença do eu e nem do nós, que são os pronomes indicativos de primeira pessoa. Mesmo com essas condições, continuando a leitura. Seria dia para sempre, somente em um lado do planeta. No outro, noite eterna. Um lugar inóspito, com temperaturas que podem ser baixas, como as dos polos, e onde as formas de vida seriam diferentes das formas de vida encontradas no lado iluminado. Então, um lado da Terra iluminado e o outro lado escuro. Algo como as profundezas abissais dos oceanos. Então, fazendo uma comparação, como seria esse outro lado da Terra, mas na superfície. Teríamos 2 planetas em um só, em movimento sincronizado. As condições climáticas seriam radicalmente diferentes. Dificilmente haveria a explosão da vida, porque não teríamos o dia, diz o astrônomo da USP, Enos Picasio. No lado iluminado, as coisas tampouco seriam fáceis. A vida na Terra está programada para reagir à luz. A galinha, por exemplo, é fotossensível, ou seja, ela é sensível à luz. Em condições naturais, ela só bota ovos quando o sol nasce. Então, vejam só, se aqui na Terra só houvesse noite, né? Ela não iria botar ovos, a galinha não iria botar ovos. Com ele a pino, ou seja, com o sol bem no alto, sempre a ave como conhecemos dificilmente existiria. A vida como um todo seria adaptada, não às andanças do sol no céu, mas à imobilidade dele. Então, a vida na Terra teria que se adaptar, tá? Se não houvesse noite, né? Bom, vamos em frente. Então, esse texto, ele se centra, ou ele é focado na informação, a informação que se procura dar ao leitor. As várias situações de uso da terceira pessoa, no caso, como expliquei para vocês, né, que não aparece a primeira pessoa, só a terceira, que seria ela ou elas, ele ou eles, reforçam o foco no referente, que é essa informação que é dada. E também a citação da opinião do especialista, que nós vemos aqui, né, encontramos uma opinião de um especialista, que é o Enzo, aqui, ó, aliás, Enos Picasio, tá? Esse astrônomo da USP é quem nos passa essas informações. Bom, continuando, ele reafirma o caráter objetivo do texto, qualquer que seja o ponto de vista de seu produtor. Aqui, nesse tipo de texto, diferentemente do poema, no poema nós vemos a subjetividade. Aqui nós temos um caráter objetivo, tá? Por quê? Porque não é a pessoa que está falando sobre si, mas a pessoa, no caso, o narrador aqui, tá? O narrador, ele está passando uma informação de terceiros, no caso, é sobre a noite e sobre o dia. Já no poema, voltando um pouquinho, aqui, ó, nesse poema, a Malu Magalhães, ela está passando informação sobre si própria, né? Sobre seus sentimentos, suas emoções, enquanto que nesse texto nós não vemos a presença da subjetividade, a presença do pronome eu ou do pronome nós, e também de emoções ou de sentimentos, tá? Então, essa é a função referencial
aquela que procura passar informação ao leitor. Agora vamos para um outro tipo de função, a função conativa. Essa função também é chamada de apelativa. Por quê? Justamente por isso, porque faz um apelo às pessoas. O foco dessa função é no receptor, é em quem recebe a mensagem. Por quê? Porque vai fazer uma propaganda. Então, se o narrador, né, está fazendo uma propaganda, se quem fala, no caso aí o emissor, vai fazer uma propaganda, ela vai se centrar em quem recebe a propaganda. E por isso, vai tentar convencer esta pessoa, que é o interlocutor. Então, neste caso, o destinatário é quem determina as escolhas que são feitas na construção do texto. É ele quem faz essas escolhas. Uma das escolhas que ele faz é pelo uso de vocativos e imperativos. Então, o que é vocativo? O vocativo é uma expressão de chamamento. E o imperativo são verbos que são usados verbos de ordem, verbos que expressam ordem. Vamos ver pelo exemplo. Então, neste exemplo, nós temos uma propaganda. O que é que nós temos aqui? Nós temos um cenário ali de Brasília, é o espaço onde o presidente, os deputados federais, estaduais, senadores se reúnem, tá? Então, nesse espaço, nós vemos aqui, olha, algumas mensagens sobre a Carta Capital. Então, o que é a Carta Capital? É uma revista muito famosa e muito crítica. Bom, aqui neste quadrinho do lado, neste boxe, nós lemos o seguinte: faça como a maioria dos políticos, receba a Carta Capital em casa. Aqui nós temos esse faça, que é um verbo de ordem, que está no imperativo. Está ordenando, está mandando que alguém faça alguma coisa. Então, fazer o quê? Receber carta capital em casa. Ou seja, está divulgando a revista, né? Está incentivando o leitor a comprar esta revista. Embaixo, novamente, assine carta capital. Então, aqui novamente, olha, uma ordem está sendo dada para o interlocutor. 52 edições por semana, R$ 208 ou em 4 vezes de 52, com 20% de desconto. Aqui nós vemos uma propaganda muito bem feita, tá? Como é que está sendo feita essa propaganda? Se o interlocutor comprar 52 edições, vai pagar apenas R$ 208 à vista ou vai poder parcelar em 4 vezes de 52. E ainda explicando que ele vai ter 20% de desconto. Depois, embaixo, ligue novamente o verbo no imperativo, dando ordem. O telefone, que é para a pessoa ligar, ou acesse. Aqui nós temos o site, através do qual os receptores da mensagem ou interlocutores poderão adquirir a revista. E aqui, finalmente, né, carta capital, leia antes que aconteça. Então, aqui o que é que está dizendo? Que antes, até mesmo antes dos fatos acontecerem, quem tem carta capital já vai ficar sabendo, tá? Então, aqui um exemplo da função conativa, essa função que tem como objetivo convencer o leitor a comprar um determinado produto, que no caso aqui é essa revista. Eu já comentei bastante, mas aqui ainda reforça que o anúncio, ele se centra no destinatário,
que é o receptor, quem está recebendo a mensagem. Os verbos todos no imperativo, a imagem, né, que de uma certa forma é impactante, porque nos remete à ideia dos políticos ali em Brasília, e reforça a intenção de chamar a atenção do leitor, com o objetivo de persuadi-lo a aderir a uma ideia ou adquirir um produto. No caso aqui, a revista Carta Capital. Poderia ser outro produto. Só um detalhe aqui. Quando nós vendemos, nós não vendemos só produtos, mas podemos vender ideias também, tá? Como, por exemplo, uma ideia filosófica, uma ideia religiosa, uma ideia política e assim por diante. Agora vamos para um exemplo da função poética. A função poética vai acontecer onde? Nos textos que têm como foco a mensagem. O produtor desses textos, ele também vai fazer algumas escolhas na hora de produzir esse tipo de texto. Vai utilizar alguns recursos sonoros, algumas combinações lexicais, ou seja, combinações de palavras, vai pensar no formato do texto, no tipo de letra, nas imagens e assim por diante. Vou dar alguns exemplos para vocês de recursos sonoros. Então, esses são 3 tipos de recursos sonoros que nós temos: a aliteração, a assonância e a onomatopeia. A aliteração é a repetição de sons consonantais idênticos ou parecidos. Olha, sons consonantais, sons de consoantes. Vamos ver onde nós encontramos aqui nesse trava-línguas. Vocês vão perceber aqui que é a repetição do R e do T, que são consoantes, tá? Este já é um exemplo de função poética. O rato roeu a roupa do rei de Roma, bem conhecido, né? Depois, 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Então, eu sugiro que vocês falem aí onde vocês se encontram assistindo essa aula e vocês pronunciem depois esses trava-línguas. Vamos ver alguns exemplos de assonância. Assonância é a repetição de som vocálico. Som vocálico é o som da vogal, que são também idênticos ou parecidos. Então, nós vemos aqui, olha, todas essas vogais que estão destacadas, tá? Exemplo: Cassiano pensou, fumou, imaginou, trotou, cismou, e já a 2 léguas do arraial, na estrada do norte, os seus cálculos acharam conclusão. Acertei minha ideia. Eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Esse é um trecho do grande escritor Guimarães Rosa. E aqui nós vemos as repetições de vogais, né? Todas essas vogais que estão destacadas. Onomatopeia. Indica a reprodução de sons ou ruídos naturais. Temos alguns exemplos, olha, tic-tac, representa o som do relógio trabalhando, bum, uma explosão, sniff, sniff, alguém chorando, bang, bang, o som de tiro, e au, au, o latido do cachorro. Poderiam aparecer ou serem citados outros sons aqui. Vamos em frente. Eu trouxe para vocês este poema, que é do Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Então, dentro desse poema, nós vemos a função poética da linguagem, tá? Por quê? Porque nós vemos a presença de figuras de linguagem. Então, vamos ver aqui. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida,
a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Este poema, ele vai falar... Bom, primeiro ele é um exemplo de poema engajado, ou seja, um poema que fez uma crítica a um momento histórico, que que a que a humanidade viveu, tá? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, ele foi escrito em 1973, e aqui o autor, ele teceu uma crítica muito grave à Segunda Guerra Mundial, que com suas explosões das bombas atômicas, né, que foram atiradas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, destruíram muitas pessoas, tá? Vamos voltar um pouquinho. No caso aqui, olha, o título está falando sobre a bomba atômica, sobre Hiroshima, e depois aqui o Eu Lyrics está falando sobre as crianças e sobre as meninas, sobre as mulheres que morreram, em decorrência dessas bombas que foram atiradas, tá? E está nos convidando a pensar sobre aquela situação tão triste, né? Nós vemos aqui algumas repetições, que são exemplos dos recursos sonoros, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, vamos falar das rimas, né? Mudas telepáticas, cegas inexatas. Depois nós temos rotas alteradas, então o T aqui repetindo, o as repetindo também. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Então aqui, olha, esse pensem no início de cada verso, isso aqui se chama anáfora, que é uma figura de linguagem. O que mais é que a gente tem aqui? Pensem nas feridas dessas mulheres, dessas crianças, como rosas cálidas. Aqui nós temos uma comparação, né? Então, o autor está nos convidando a pensarmos naquelas feridas como se fossem rosas muito quentes, né? Assim, rosas pegando fogo. Então, a dor dessas meninas. E não se esqueçam, nunca se esqueçam dessa rosa de Hiroshima. A própria bomba aqui está sendo comparada a uma rosa, né? Na verdade, de rosa, ela só tinha o formato, como vocês podem ver aqui, olha, nada mais, tá? Porque a rosa é uma flor cheirosa, uma flor que não faz mal às pessoas, e aqui no caso a bomba fez muito mal a muita gente, tá? Inclusive ela é chamada de estúpida e de inválida. Uma rosa que possui cirrose, que é uma doença, né? A anti-rosa atômica, sem cor, sem perfumes, sem rosa, sem nada. Bom, então aqui nós temos um exemplo dessa função poética com o foco na mensagem. Então vemos que a mensagem aqui é muito forte. Já estamos terminando, vamos ver agora a função fática. A função fática ocorre nos textos que têm como foco o canal, ou seja, o meio através do qual nós transmitimos a mensagem. Tem como objetivo estabelecer ou dar continuidade à comunicação. Então vamos ver aqui, olha, esta mensagem de WhatsApp. Oi, Larissa. Oi, gatinho. Tudo bem com você? Sim, e você? Bem, que bom. Bem, que bom. Bom, aqui, no caso aqui, o receptor e o emissor, né, começaram a estabelecer uma comunicação. Mas, de repente, olha aqui, o que foi que esse gatinho, o rapaz, falou? Então, qual o seu tipo sanguíneo? Ele não conseguiu dar continuidade a essa conversa. Olha o que a Larissa disse: "Sério isso, cara? Vou te indicar um curso preparatório de como puxar assunto sem ser idiota". Então, o que é que a gente vê?
que ele não conseguiu dar continuidade à conversa, à comunicação, tá? A função fática, ela fala de alguns ruídos que podem acontecer dentro do processo da comunicação, para que a pessoa não consiga continuar. Aqui no caso, quando ele pergunta sobre o tipo sanguíneo, isso aqui foi um ruído. Nós podemos chamar de ruído, porque foi algo que atrapalhou a conversa, tá? Não permitiu que a conversa fosse em frente. Aqui tem toda uma explicação, né, que em situações do dia a dia acontece esse teste do canal, para que a gente verifique se realmente nós vamos conseguir dar continuidade ou não à conversa. Os interlocutores costumam se esforçar para manter esse canal comunicativo aberto, por meio do uso de palavras e expressões que, mesmo que não se refiram a nenhum assunto, como por exemplo: "Oi, tudo bem? Sim, e você? Que bom, então, tem a função de não deixar com que a conversa acabe, tá. Agora, o que aconteceu aqui foi uma quebra de expectativa, porque o rapaz entrou com uma conversa que não tinha nada a ver, né, com a conversa que vinha acontecendo. Ele acabou frustrando a Larissa, tá. A Larissa não conseguiu dar continuidade à comunicação. Então essa é a função fática, tá, que tem como objetivo, dar continuidade à conversa. E por fim, nós vamos ver a função metalinguística. A função metalinguística, ela tem como foco o próprio código, ou seja, a própria língua portuguesa. Tem como objetivo explicar a língua portuguesa por meio desse código. O código, né, como já disse, a língua portuguesa. Essa função, ela vai acontecer, aqui eu falei poema, mas, não é sempre em poema, tá? Pode ser em um poema que trata da criação poética, tá? Então, se o poema não, desculpa, aqui eu dei um exemplo do poema mesmo. Então, um poema que vai falar sobre como escrever um poema. Uma música que vai falar sobre o tema musical. Então, música que fale sobre música. Nós vamos ter essa função metalinguística. Uma tirinha ou uma história em quadrinhos que vai se referir ao processo criativo dos quadrinhos. Também essa função. Um filme, tratando da produção de um filme. Temos alguns exemplos disso, né, então também essa função metalinguística. Se nós pegarmos a gramática da língua portuguesa, a gramática ela explica as regras da língua portuguesa. Então é a própria língua portuguesa a explicando. O dicionário também. O dicionário explicando os significados das palavras, então a própria língua portuguesa fazendo explicação dela mesma. Depois, nos exercícios, né, eu pretendo passar vários exemplos para vocês, até vocês conseguirem entender bem o significado de todas essas funções. Então, aqui eu trouxe o trecho de um poema de Mário Quintana, que foi musicalizado depois, pelo Tom Jobim. Como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna, um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Como vocês podem perceber, olha, aqui o autor falou de poema, olha, comparando o poema a uma moeda pequena de prata perdida em uma floresta à noite, uma floresta noturna, tá? Então, para ele, né, para o Mário Quintana,
o poema é isso, tá? Também é o quê? É triste, solitário, único e ferido de mortal beleza. Então, nós temos aqui um poema falando do que é um poema. Isso significa que neste texto predomina a função metalinguística, certo? Aqui temos as referências. Vou voltar agora para falar com vocês. Bom, então, turmas, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essas funções da linguagem, tá? E, como eu já disse, não vamos ficar só na aula. Nesta próxima semana, eu vou passar exercícios para vocês realizarem, e nesses exercícios eu pretendo dar vários exemplos para que vocês possam fixar bem tudo o que foi ensinado, tá ok? Então, até mais, tenham um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.